Estou aqui no evento UOL Summit, o maior evento de gestão da experiência do Brasil, e dois profissionais que eu encontrei aqui, que já trabalhei junto, eles vão trazer insights. Gente, isso aqui é o Juan Rosa, aqui Marcelo, certo? Trabalham na mesma área, experiência do cliente. E agora eu vou deixar de falar para vocês falarem aqui. Bom, Ritinha, a gente saiu há pouco tempo de um painel chamado A Nova Lógica do Varejo. Foi muito bem ministrado pelo Felipe do Reclame Aqui, com participação da Fernanda, da Amazon, do Ângelo, da Swift e do Vitor, do GPA. E, bom, o painel foi bárbaro. Tivemos discussões muito legais sobre tipos de métricas, boas práticas dentro da sua experiência. E o que a gente estava falando agora era sobre algumas das frases que marcaram muito a gente. Para mim, eu tive uma da Fernanda, quando ela falou sobre tentar readaptar e reentender o que é o MVP. Na verdade, ela falou que lá na Amazon eles não aplicam tanto o MVP, mas sim o MLP, que a gente passa de Minimum Viable Product para Minimum Lovable Product. E o que isso traz de insight? Não adianta a gente atender o cliente com o mínimo, esperando que ele esteja com a gente quando esse produto estiver um pouco mais maduro. Se o cliente não se apaixonar nem pela ideia desse produto, pode ser que a gente perca, né, esse cliente, e ele não vai ver a nossa solução final. Exato. E a Fernanda traz um ponto super interessante também sobre a questão do errar, né? A gente precisa quebrar esse tabu, porque, na verdade, é quando a gente vai realmente para frente para poder testar e ver se realmente o produto, como que vai ser aceito no mercado, é a base do teste. E errar faz parte do processo, né? Super. Então, é errando que se aprende. A gente consegue entender os pontos de atrito ali e corrigi-los para entregar sempre o melhor para o cliente. Então, essa parte ficou muito marcada para mim, porque a gente quebra justamente esse tabu do errar. Exato. E ela comentou sobre eu não sei se é bem um modelo que eles praticam lá, que é o One Way ou Two Way, One Door, Two Doors, que era algo do tipo, se a gente vai ter uma tomada de decisão, que é One Door, ela significa que é uma ida única, é uma mão única, tipo, algo muito grande que se a gente errar para voltar, ou é muito trabalhoso, muito custoso, é muito grande, é muito difícil, enquanto o Two Doors, ele tem melhor essa, tipo, não, se não der certo, a gente volta. E eu não sei se ela quis dizer isso, mas trazendo para uma realidade de uma empresa um pouco mais tradicional, que tá aprendendo ainda essa cultura do erro, quando a gente tem essa possibilidade de já trabalhar com erro nesse lugar onde a gente consegue ir e voltar, é muito mais fácil do que a gente tentar quebrar esse tabu em um projeto maior. Exato, você tem essa facilidade de você transitar sabendo realmente que em algum ponto ali tá tudo bem, se errar a gente consegue voltar rapidamente. Então, você quer um pouco dessa mentalidade mais tradicional também. Exato, e é muito difícil, é uma mentalidade extremamente complexa, porque no final do dia todo mundo quer aprender com erro, mas ninguém quer errar e a gente fica sempre nesse jogo. Eu tava dando uma olhada aqui, Rita, nas minhas anotações das palestras, e eu vi também um ponto que o Vitor trouxe logo no começo, que ele falou como a ideia era falar um pouquinho do varejo, e todo mundo tá no digital, e aí a gente tem tanto o GPA com lojas físicas, quanto a Swift com diversas modalidades. E o Vitor do GPA trouxe que muitas vezes hoje a galera já está se acostumando com a compra online, muita gente já começou o hábito de compras no online e que às vezes a compra física é vista como um ponto de lazer, como uma possibilidade de você sair e dar uma volta. E aí eu fiquei pensando, putz, cada vez mais o varejo físico, ele, além de ter os produtos, ele tem que ter uma experiência emocionante para o cliente, algo que vai trazer uma filiação maior, porque no final, cada vez mais a gente só vê a compra sendo efetivada no online, mas a marca a gente pode trabalhar muito bem no offline. Isso eu achei bem interessante. E um ponto que me chamou a atenção, que foi a Fernanda que falou também sobre essa jornada do digital, que é o seguinte, o cliente bom é o cliente que reclama, né? Ela trouxe esse ponto muito bom. E faz muito sentido, porque assim, o que está dando certo, ok, mas o que está dando errado? Como a gente muda isso? Como a gente entende esses pontos de atrito? Então, fez muito sentido para mim também quando ela trouxe essa questão, né, do cliente. Sim.
Principalmente quando a gente fala sobre voz do cliente, como a gente traduz a voz do cliente, esses comentários, e transforma isso em pontos de melhoria. Então, sim. E eu acho que foi a Fernanda também que falou que na Amazon, qualquer reunião, na verdade todo mundo concordou sobre isso, qualquer reunião eles falam sobre cliente. exato, Né? é um ritual que existe, né? Sempre que vão iniciar qualquer tipo de reunião, sempre colocam um ponto sobre o que o cliente está falando dentro dos canais, né, de contato. E justamente para poder trazer, olha, essa aqui é a dor do cliente ou essa satisfação do cliente, como que a gente trabalha sobre isso, fortalecendo a questão da cultura centrada no cliente. Sim, e quando a gente fala de cliente, não dá para não falar de NPS, e eles falaram lá bastante sobre NPS, isso foi bem legal. Agora, eu acho que foi o Vitor que falou, não lembro se foi ele ou o Ângelo, que trouxeram o lance do NPS ou margem, que é sempre aquela dúvida e aquela dificuldade, às vezes, para quem trabalha com experiência de conseguir justificar. E aí, eles falaram muito sobre a abordagem de não é ou, é e aí esses dois, eles precisam andar juntos. E já vou desdobrar para uma outra coisa que foi muito falada, que é sobre o uso dos dados. O que eu entendi é que cada vez a gente tem que usar e abusar mais dos dados que a gente tem, não só para clusterizar, entender e evoluir o nosso produto e a nossa proposta para o cliente, mas também para usar o NPS, a visão do cliente, ao nosso favor. Muitas vezes atrelando uma recorrência de compra a um cliente que fala com a gente, para a gente conseguir mensurar que esse é o cliente que retorna. O cliente que reclama, que liga para a gente uma vez ou outra, é o cliente que, de alguma forma, se prendeu com o nosso produto. E olha que esses foram insights de um único painel que o Marcelo e o Juan trouxeram aqui pra gente. Então vocês imaginam como que tá sendo esse Wall Summit. Obrigada, meninos, Marcelo, Juan. Até uma próxima, hein?